lançada, Senhor Deus, essa semente, lançada, Deus, para a tua igreja, para a tua noiva, lançada para cada um dos meus irmãos que aqui estão. Nós já fomos muito ministrados nessa noite, ó Deus, e eu te peço, Pai, agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, ministrar a gente ainda, continuar falando com aquilo que o Senhor tem para nos ministrar nessa noite. Usa-me agora, ó Pai, é o que eu te peço. Tem misericórdia, Senhor Deus, da minha vida e da vida daqueles que aqui estão, e me usa nesse momento para trazer entendimento, esclarecimento, para que nós possamos viver, Pai, grandes coisas, porque o Senhor tem feito por cada um de nós. Muito obrigado por essa noite, quero entregar em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Queridos, a gente começa alguns pontos desse salmo, eles são interessantes, já foi falado aqui, a questão do como quem sonha. Você já viu alguém como fica como quem sonha? Como é que você fica quando está sonhando com algo? Quando você está andando no ônibus e você fica sonhando com algo, você fica como? Aquela cara assim, tipo... Tem alguém que quando fica sonhando, fica triste? Você fica assim, sonhando. Sonhando. É assim? Ou você sonha, quando você sonha, você fica alegre? Sim ou não? Olha para o seu irmão e fala assim, quando você sonha, você fica alegre ou fica triste? Quando a gente sonha, a gente começa a sonhar com algo que Deus vai fazer, com um casamento que está para chegar, com aquele grande dia, com algo que você vai realizar, com algo que você fica assim, oh, meu Deus, eu estou sonhando com isso. Estou sonhando com aquela viagem que você tanto sonha. Você fica assim, estou sonhando com isso. Você fica com aquela expectativa, o coração bate mais forte. Você fica ali na expectativa. Era assim que o povo estava. Quando você vai olhar o Salmo 134, vai dizer acerca daqueles que penduravam no cativeiro, quando estavam voltando, eles penduravam as harpas nos salgueiros. Para poder aposentar a alegria, porque a música, ela vai ministrar as nossas emoções, e eles estavam ali meio que aposentando, mas quando Deus restaurou a sorte deles, quando Deus começou a fazê-los voltar, eles começaram a ficar como quem sonha, tipo, imaginando, cara, eu vou ver, e aí Vitor Hugo falou aqui do tempo do cativeiro, foram 70 anos, aí você imagina aquela criancinha que estava com 5 anos de idade, que foi para o próprio cativeiro, que tinha 10, e que brincava numa rua e falava assim, cara, eu vou ver minha rua, eu vou ver o lugar que eu brincava, eu vou entrar em Jerusalém, eu vou ver como estão as coisas, caramba, quanto tempo tem, eu vou ver a casa que eu nasci, vou voltar para as minhas origens, vou reencontrar aquilo que me trazia alegria, porque quando a gente tem memórias afetivas, quem aqui já olhou assim uma casa, falou assim, e você passou a sua infância lá, e quando você volta no lugar, você fala assim, caraca, parecia maior. Quem já passou por isso aqui? De você olhar um brinquedo que você brincava numa pracinha, e você fala, gente, parecia tão enorme, e agora parece que encolheu. Aí você fala, caramba, tem lugares que eu nem quero visitar, porque na minha imaginação ainda tem uma certa magia, ainda tem uma certa coisa que você fala assim, caramba, aí você olha assim e fala assim, mas era isso? Só que eles estavam ali como quem sonha, imaginando como é que seria a volta, sonhando, e aí a boca se encheu de riso. O que é a boca se encher de riso? Você já viu alguém que sonha, começar a falar a palavra triste? Não, a boca se enche de riso, a pessoa quando está sonhando, a pessoa começa a falar só coisa boa, só coisa bacana, a pessoa começa a proferir palavras que vão de encontro ao sonho dela, a não ser que você tenha um pesadelo. Aí, agora quando você está sonhando com algo muito bom, você fala, caramba, meu Deus, vai acontecer, e você começa a falar, e a pessoa te encontra, aí daqui a pouco você está sentado assim, e olhando por nada, e está sorrindo, a pessoa, o que está acontecendo? Estou sonhando com o meu vestido de noiva, estou sonhando como é que as coisas vão ser, estou sonhando com o carro que eu vou comprar, aí a boca se enche o quê? De riso. Só que o salmista vai dizer algo que me chama a atenção aqui. Porque ele fala isso tudo
Isso tudo é fato. E aí ele fala algo aqui que fala assim: então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. As pessoas diziam isso. E aqui eu aprendo algumas coisas. Eu aprendo que as pessoas aí fora, o que o salmista está aqui dizendo assim: grandes coisas fez o Senhor por eles. As pessoas conseguem mensurar o tamanho daquilo que foi feito. Grande. Ei, Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Deus tem algo grande para fazer na sua vida. As pessoas aí fora conseguem verificar isso, conseguem entender. Grandes coisas fez o Senhor. Grandes coisas. Ou seja, as pessoas conseguem mensurar o tamanho dessas coisas. São coisas grandes e conseguem atribuir quem fez. Olha, isso é obra de Deus. As pessoas mesmo aí fora testificam daquilo que está acontecendo na sua vida. Olha, grandes coisas fez o Senhor. Muitas pessoas vão dizer, e muitas vezes a gente está ali, feliz da vida com aquilo que Deus fez. As pessoas olham e falam assim: cara, que milagre grande que você está vivendo, grandes coisas está fazendo o Senhor por você. Deus é Deus na sua vida. Só que o que o salmista está dizendo aqui é que essas pessoas, elas conseguem medir o tamanho das coisas que são feitas e conseguem atribuir quem fez, mas não conseguem fazer algo que somente eu e você conseguimos. Porque depois o salmista vai puxar para si e vai dizer assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Tem gente aí fora que não consegue se alegrar com aquilo que está chegando na sua vida. Não tem a inocência de compartilhar aquilo que Deus tem feito com pessoas que não têm a mesma fé que você, porque as pessoas não vão se alegrar. Tem gente que fala assim: meu Deus está fazendo. A pessoa fala assim: caramba, Deus está fazendo muito na sua vida, mas a pessoa não se alegra. Aí o que acontece com a gente gera uma expectativa de que as pessoas se alegrem com aquilo que Deus está fazendo. As pessoas dizem que são coisas grandes, as pessoas atribuem a Deus fazendo, mas as pessoas não conseguem se alegrar. Aí a gente fica triste porque não vê o outro irmão, não vê aquela pessoa que a gente ama, que a gente gostaria que ficasse alegre por aquilo que Deus tem feito. A gente acaba ficando triste. E Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não fique triste porque as pessoas estão lá fora não conseguem se alegrar, porque não conseguem entender o tamanho da coisa que Deus fez. Eles conseguem falar assim: olha, é grande, é algo grande, foi Deus que fez, mas se alegrar só você. Toca na mão desse crente, está falando assim: você vai se alegrar. Você quer saber se uma pessoa é sua amiga, a pessoa te ama de verdade? É quando você conta algo muito bom que aconteceu com você e a pessoa se alegra com você. Não é quando a pessoa chora com você não, querido. É quando você fala assim: comprei uma casa. A pessoa fala assim: glórias ao Cordeiro de Deus. Que Deus te dê em dobro, que Deus te abençoe, que seja uma casa próspera. Agora você quer ver o outro lado? Você chega para alguém e fala assim: comprei uma casa. A pessoa assim: Deus é contigo, hein? Mas a pessoa não se alegra. Olha o seu irmão com muito amor, fala assim: você está entendendo que nem todo mundo vai se alegrar com a sua vitória? Só que isso, Deus ministrava ao meu coração, que tem pessoas que estão compartilhando com outras as vitórias, as conquistas, e o que acaba acontecendo? Alguém não fica feliz, você acaba ficando triste. Ei, é para você se alegrar, é para você ficar alegre com aquilo que Deus fez, não é para o outro ficar alegre. Se alegre você. Deus fez e ponto, acabou. Se Deus fez, acabou. Deus já fez e fez coisas grandes. Então você precisa se alegrar. Sacode essa pessoa, fala assim: acorda, é para você se alegrar, abençoado.
Ah, mas eu contei para fulano, fulano ficou triste. O problema é dele, o problema é dela. Deus só te mostrou que essa pessoa, você não deve mais compartilhar das suas alegrias. Porque se a pessoa não consegue se alegrar com uma conquista sua, essa pessoa de verdade não ama você. Ela tem uma inveja muito grande de você. Então para de ficar compartilhando as suas vitórias, as suas conquistas. Compartilha com quem sonha igual a você. Compartilhou uma vez, a pessoa se alegrou, a pessoa falou, cara, que maneiro. Esses dias eu vi um vídeo, viralizou esse vídeo de um garotinho num estádio, se não me engano, foi na Copa do Mundo, e ele queria um autógrafo na camisa, e aí os amigos em volta ficaram para o jogador assim, é ele, apontando. Quando o jogador veio e deu um autógrafo, o amigo do lado fez assim, vibrando como se fosse um gol, porque o amigo ganhou um autógrafo na camisa. Pessoas assim que a gente precisa estar perto, pessoas que olham para ele e falam assim, cara, grandes coisas fez o Senhor com você, e eu me alegro junto com você. Só que aqui o salmista está falando que as pessoas testificaram, grandes coisas fez o Senhor. Aí o salmista puxa, grandes coisas mesmo, verdade. Está falando mentira? Ei, Satanás, ele é o pai da mentira, mas ele às vezes disfarça a mentira com um pouquinho de verdade. Ele começa com uma verdade, mas no meio ou ele oculta alguma coisa, ou ele embaralha alguma coisa falando alguma mentira embaralhada com algum princípio de verdade. E aí nessa a gente fala assim, aí embola a nossa mente. As pessoas aí fora, elas não vão se alegrar com as suas vitórias. Saiba disso. Então, aprenda a não compartilhar com todo mundo aquilo que você tem conquistado e tem sonhado. Porque se você compartilhar com alguém, vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Se eu falar com você que eu tenho um sonho de entrar no foguete do Elon Musk e ir até Marte. Tá vendo? Você vai rir. Minha esposa riu. Maluzinha riu. Quem mais vai rir? Quem mais riu? Fala, pode falar, pastor, você é maluco. Fala, pode falar. Quem? Quem acha que eu sou doido? Quem acha que eu sonhei demais? Fala, pode falar. De boa, gente. Levanta a mão, ele. Pode levantar. Isso. Mas se eu falar para você assim, meu sonho é comer um italiano no Camboinhas Mall, no Rei do Sul. Tem gente rindo também, falando, pastor, isso não é sonho, isso é ridículo, isso aí pode qualquer pós-culto. Você está entendendo que sonho eu não compartilho com ninguém, porque se a pessoa pensa que o sonho é muito pequeno, ela vai zombar do meu sonho e falar, isso é sonho? E se para ela o sonho for muito grande, ela vai dizer assim, você está doido, você está viajando? Você não tem a menor condição disso. Como é que você vai alcançar isso? E em todos os dois casos, a pessoa vai tirar você do foco do seu sonho. Ei, olha o seu irmão, bota a mão agora no ombro dele, olha bem dentro do olho dele e fala assim, o sonho é seu e você vai atrás do seu sonho. Você está entendendo isso? Se o sonho é seu, quem vai atrás do sonho é quem, gente? É você. O sonho vai fazer sentido para quem? Para você, não é para o outro. Quando eu conto para o outro vai dizer assim, você está sonhando com isso? Eu sonho em casar, de vestido de noiva e tal. Aí a pessoa fala assim, ninguém na sua família casou assim, que sonho é esse, sua doida? Aí a pessoa tirou você do sonho, invalidou o seu sonho. O que aconteceu com isso? Você deixou de sonhar, deixou de sonhar, deixou de ficar
alegre. Porque o sonho traz vida, o sonho traz alegria. Quem não sonha já morreu. Você está entendendo? Então, eu tenho que saber com quem eu vou dividir. Agora, o salmista vai dizer no versículo 4 assim: restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. A vida estava toda destruída, estava aniquilada. Eles estavam saindo de um cativeiro, não tinha nada para onde eles iam. Eles estavam sonhando com aquilo que eles iam encontrar, mas eles sabiam que não tinha mais, estava tudo devastado. Só que essas torrentes do Neguebe é o seguinte, gente. É como se fosse assim, choveu lá em Caraí. Estava chovendo lá em Caraí. E a chuva escorresse para cá. E aqui um deserto tremendo. E depois dessa chuva, que a gente não via onde a chuva estava caindo direito, a gente não conseguia sentir os pingos da chuva, mas a gente era atingido por aquilo que a chuva trouxe de bom. Eu vou explicar. Chovia nas montanhas, e quando chovia muito lá, formava-se um rio. Se você colocar no próprio YouTube, em algum lugar, as correntes do Neguebe, chovia em um lugar, chove tanto nessa época, que vem fazendo um rio, e onde esse rio passa, que é um deserto, começa a florescer. Ei, deixa eu te falar uma coisa, tem coisa que você está sonhando, que parece que tem um deserto do seu lado. Tem coisa que você está sonhando que parece que não tem nada fazendo sentido. Tem coisa que você está sonhando que não tem sinal nenhum à sua volta, mas já tem chuva caindo num lugar que você não viu, e você vai viver e vai florescer aonde você está. Você não está vendo nesse momento, você só está vivendo num lugar de deserto. O deserto está ali, só que a chuva está caindo lá na montanha, e essa chuva vai formar um rio, e por onde esse rio passar, por onde esse rio passar, vai trazer vida para a sua vida, vai trazer restauração, vai inundar os teus sonhos, vai adubar os teus sonhos, vai trazer vida para os teus sonhos, vai trazer mantimento para os teus sonhos, vai trazer um revigor para o teu sonho, vai trazer uma restauração. Por isso é que eles falam: restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Ou seja, Deus, aonde está deserto, faz florescer de novo. Já está entendendo isso? Você não está vendo a chuva está lá longe, você não está vendo a chuva cair. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Deus, eu não sei onde está caindo a chuva, eu não preciso estar onde a chuva está caindo, eu só preciso estar no lugar que essa chuva passa. Eu só preciso estar onde florescem as coisas. Eu só preciso estar onde o Senhor manda eu estar. Eu só preciso estar no caminho do Senhor. Eu só preciso estar no caminho da tua chuva. Eu só preciso estar no caminho da tua provisão. É nesse caminho que eu preciso estar. Aleluia. É ali que eu preciso estar. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as torrentes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. É difícil semear? É. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Olha para mim agora aqui, redobre a sua atenção. Em toda a história, desde que Deus criou o mundo, existe uma lei que permanece desde que Deus criou o mundo. Me pergunta qual? Da semeadura. Deus criou tudo que há. Gênesis capítulo 1, Deus criou as plantas. Ele não criou semente. Deus não pegou a semente com a mão e fez assim, ó, e soprou. Ele fez isso? Mas lá em Gênesis, ele criou as árvores. Só que as árvores e os frutos deram semente. E quem tem que semear? Diga assim, eu, você. E aí toda a história da humanidade, não houve um momento sequer onde o homem não tem que semear. Pastor, sério isso? Sério, só teve um hiato nisso. O que é um hiato? Uma parte que interrompe. Me pergunta quando? No grande dilúvio. Ali não tinha como semear. Noé entra na arca com a sua família, e durante 40 dias e 40 noites, um dilúvio.
E durante tanto tempo, ali, naquele momento ali, não houve uma sementeira. E quando sai dali? Há uma semeadura. Desde aquele tempo até hoje, se você não semear, você não vai colher. Não pense você, ó filho de Sião, abençoadinho do Senhor, que a sua sorte vai mudar com um tal de tigrinho, porque não vai mudar. Quem muda a tua sorte é o leão da tribo de Judá, é outro bicho, não é um tigre, é um leão. Então para com essa palhaçada de tigrinho, porque quem muda a tua sorte é você trabalhar dia a dia. Quem muda a tua sorte é Deus te abençoar dia a dia. Ah, pastor, mas um amigo meu jogou no tal do tigrinho, botou 10 contos e colheu 1.000. O problema é dele, não semeou nada e vai perder tudo. A Bíblia vai ser muito precisa e muito cirúrgica em termos de semeadura e de colheita. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Quem quer colher facilidade, não quer semear nada. Para eu colher, eu preciso semear. Para eu colher, eu preciso plantar. Eu preciso cuidar, eu preciso regar, eu preciso fazer a minha parte. Lá em Gênesis capítulo 26 vai dizer: Isaac semeou numa terra árida. Sabe o que é uma terra árida? Deserto. Tinha alguma perspectiva de que iria colher alguma coisa? Não. Mas diz a palavra que ele colheu 100 vezes mais. Por quê? Porque Deus o abençoava. Você não está entendendo isso? Era para você dar glória a Deus agora. Porque Deus te abençoa também. Então aonde você semear, aonde Deus mandar você semear, você pode semear. Parece que não vai dar resultado nenhum, mas se Deus mandou você semear, tenha paciência, porque você vai colher 100 vezes mais. Pastor, mas eu não estou vendo. Olha para o seu irmão, catuca ele e fala assim: não provoca, porque você não precisa ver, você precisa crer. Você já foi criança, você já foi no colégio e plantou aquele feijãozinho no algodão. Quem nunca? Quem nunca? Quem aqui já, gente? E o seu feijãozinho? Brotou? Não? Quem nunca brotou? Quem nunca brotou o feijão? Levanta a mão para mim. No próximo culto jovem nós vamos plantar feijão. Você ressignificar isso. Amém? Você precisa ter não fala assim, não, meu feijão brotou. E você ficava lá vendo o feijãozinho, botava no algodão, aquele negocinho ficava meio assim esquisito. Feio, não é feio? Não é meio nojento? É porque quando você está semeando, enquanto tem coisa que você está semeando, parece que as coisas não estão acontecendo. Não tem um formato, não tem o sabor, não tem a textura, não tem nada de como você vai colher. O feijão que você semeia não é o feijão que depois você come, que a sua mamãe prepara. Pastor, eu não gosto de feijão. O problema é seu, eu amo feijão. Feijão é muito bom. E aí só que a gente não vê. A gente está vendo ali, as coisas são feias, aquele algodão vai ficando com uma cor esquisita, vai nascendo uns negócios assim, meio troncho, meio sem sentido, meio sem direção. Só que a gente vai olhando e vai entendendo que depois de um tempo, diga, depois de um tempo, as coisas acontecem. Ei, levanta a mão para receber aí. As coisas vão acontecer na sua vida no tempo certo de Deus. Não tente antecipar aquilo que Deus prometeu a você. Não tente postergar aquilo que Deus prometeu a você. No tempo de Deus as coisas se cumprirão. Confia nessa palavra. Aqueles que vão semeando, chorando, diz a palavra. Semeando como? Chorando. Eu não sei se você está semeando chorando, se está difícil, se está desafiador, se está algo que você está assim,
Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo enxergar o que está acontecendo. Só que aqui o texto me diz algo. Aquele que vai semeando, andando e chorando. Diga para o seu irmão assim: o único segredo é não parar. Porque tudo que Satanás quer que você pare. Pare de quê? Pare de semear. Pare de ir adiante. Pare de continuar fazendo. Aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. No tempo certo, gente, a gente vai colher. Deus garante. Eu quero que você saia daqui nessa noite acreditando nisso. Deus garante. Pastor, mas tá muito difícil. Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus para te livrar de todas elas. Deus vai te livrar de cada uma delas. Não vem nenhuma provação, não vem nenhuma tentação que não seja aquilo que você pode suportar, mas Deus vai te dar escape, vai te livrar de cada uma delas. Assim te diz o Senhor nessa noite. Só não pode parar. Se você parar, Deus soube. O segredo é continuar. Vai chorando e vai semeando. As tuas lágrimas vão irrigar a sua semente. Agora, uma coisa interessante, a gente vai fechando por aqui. O versículo 6 vai dizer assim: aquele que leva a preciosa semente. Quem leva? Quem leva, gente? Não, fala alto. Quem leva a semente? Quem leva a semente? Mais uma vez, vou te dar uma chance, quero ver de todo mundo. Quem leva a semente? Eu. Pergunta para você: será? Pastor, não estou entendendo. Vou te fazer entender. O texto está dizendo que aquele que leva a preciosa semente. Mas você consegue também, eu posso entender, Rodrigão, posso deduzir aqui, de que aquele que leva a semente, muitas vezes é a semente que leva ele. É a semente que conduz você, é o sonho que conduz você, é a promessa que conduz você, é o saber aonde você tem que semear que você vai andando. A semente que está conduzindo você, muitas vezes, é você olhar para aquilo aí e falar assim: Deus me deu isso aqui, e não está no momento de eu lançar a mão, não está no momento de eu agora lançar a mão disso aqui, e está no momento de eu esperar um pouco, andar um pouco mais, caminhar um pouco mais, porque vai chegar o momento de eu semear, de eu colocar a semente, na terra. Ei, tem promessas de Deus sobre a sua vida, tem sonhos de Deus, e esses sonhos norteiam a gente, as promessas norteiam a gente, aquilo que Deus falou norteia a gente, aquilo que Deus já disse é o que vai levando você, impulsionando você e fazendo você, te dando força. É aquilo que Deus falou, é a palavra dele: filho, continua, persevera, não desiste, avança, vai um pouco mais, dá mais um passo, acredita mais um pouco. Ei, se aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na minha vida e na sua vida, aleluia! É a semente que vai conduzindo a gente. Só eu olhar e falar assim: tem promessa para ser cumprida ainda. Só eu olhar e falar assim: tem muita coisa de Deus, não acabou os planos de Deus, ainda não morreu na minha vida, ainda tem semente para eu semear, ainda tem coisa para eu poder fazer, ainda tem muitas coisas para eu poder realizar. São sonhos, são promessas. E isso me impulsiona, isso me fortalece, isso me direciona, isso me norteia. Ei, eu não sei você, mas eu me alegro com essa palavra, porque isso me dá ânimo. Ter semente de Deus na mão é Deus falando assim: ei filho, ei filha, eu te capacitei, tem coisa para você fazer, tem muitas coisas para você fazer ainda. Continua
continua semeando, continua caminhando, continua nessa direção, porque eu vou fazer através da sua vida. Talvez você não esteja vendo agora. Talvez o que você esteja vendo é um cenário totalmente árido. Talvez você não chegou ainda em Jerusalém. Só que a gente está a caminho, gente. Estamos no 7º degrau. Nós vamos chegar lá. Vai ser difícil, muitas vezes. Desafios, outros tantos. Mas nunca esmorecemos. Nunca esmoreceremos. Porque há uma promessa aqui. Que aquele que vai semeando e chorando vai voltar sorrindo. Vai voltar com alegria. Tem alguém que se alegra com essa palavra nessa noite? Se tem, você fica de pé agora em nome de Jesus. Eu postei uma frase esses dias que Deus me deu, que diz assim: desistir é esquecer do que Deus falou. Desistir é esquecer do que Deus falou. Porque se Deus falou que você vai chegar em tal lugar, se Deus falou que você vai ser abençoado, se Deus falou que você vai alcançar tal coisa, se eu desistir é porque eu esqueci que Deus falou aquilo ali. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então eu preciso entender isso. Então quando eu desisto, pastor, mas eu estou cansado, aí eu vou usar aquela frase que todo mundo usa: quem está cansado desiste, gente. Quem está cansado faz o quê? Descansa. Quem está cansado não desiste, só descansa. Só que a gente fica, cara, estou cansado, não aguento mais. Aí quem que faz? Desiste. Ei, está cansado? Se recolhe num cantinho, pede ajuda. Ah, estou cansado, não aguento mais fulano, não aguento mais Beltrano no meu ouvido, não aguento mais viver isso aqui, não aguenta mais, você está cansado. Ok, e o que Jesus falou, gente? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ei, tem alívio para você nessa noite, tem alívio de Deus para você nessa noite, tem promessa de Deus, tem torrente de Negueb para você nessa noite. Aonde estava árido, aonde estava seco, Deus fala: eu vou irrigar, eu vou nutrir com a minha água, com a água viva, eu vou nutrir com o meu Espírito Santo, aleluia. Feche seus olhos, apaga a luz para mim, pode apagar, pode deixar essa música.